João, 28 anos, trabalha em marketing, gosta de café, usa iPhone, mora sozinho, renda entre 5 e 8 mil, frustrações, quer ser mais produtivo, objetivos, crescer na carreira e ter mais tempo livre. Parabéns! Você acabou de conhecer o usuário mais genérico do universo, ou como gosto de chamar, a personagem de ficção. Essa persona descreve 40% dos profissionais urbanos do Brasil. É tão específica quanto dizer que nosso usuário é humano e respira oxigênio. Mas aqui está um problema. Todo mundo acha que isso é pesquisa de usuário. Perfis vagos, características óbvias, insights de horóscopo. E depois você se pergunta por que o produto não ressoa com ninguém? Por quê, hein? Bom, eu presenciei uma vez uma apresentação de personas que virou um trauma coletivo, podemos dizer assim, sabe? Empresa de tecnologia lançando um braço financeiro, 6 meses de research, consultoria cara contratada, e o resultado? 4 personas lindas com nomes, fotos de banco de imagens, histórias detalhadas. Era mais ou menos assim, se não me falha a memória. Carla, 35 anos, executiva bem-sucedida, quer investir melhor, mas não tem tempo para estudar o mercado. Todo mundo aplaudiu, investimento aprovado, produto todo direcionado para Carla. Aí lançaram. O produto flopou completamente. Sabe por quê? Porque Carla não existia. A pesquisa real mostrava algo bem diferente. Usuários eram majoritariamente homens, 45 anos a 55, conservadores com dinheiro, que não confiavam em fintechs jovens. Queriam produtos que parecessem com banco tradicional, não com uma startup descolada. Mas Carla era mais palatável para a narrativa interna, mais alinhada com a visão que o time tinha de si mesmo. Então, personas viraram, né? Viravam espelho dos preconceitos da equipe, não retrato dos usuários reais. Alguns meses pivotando o produto para o público real, e aí sim conseguiu caminhar ali, seguir o caminho correto. Mas a gente precisa falar honestamente sobre por que personas viraram teatro de research, sabe? Acho que a gente precisa desconstruir esse problema. O primeiro problema que eu enxergo aqui é que confundem demografia com comportamento, né? Então, idade, renda, localização são dados fáceis de coletar, mas não explicam por que a pessoa toma a decisão, né? Então, persona baseada em demografia é horóscopo com dados, né? Praticamente isso. O segundo problema é que generalização que mata a nuance, né? Então, nosso usuário é jovem profissional urbano, ignora que esse jovem profissional que trabalha em startup tem necessidades completamente diferentes do jovem profissional que trabalha em banco, né? A gente precisa sair dessa lente da generalização quando for pensar em persona, né? O terceiro problema que eu percebo é que personas estáticas em mundo dinâmico, né? Então, aquela pesquisa de 6 meses atrás ainda é válida, né? Vamos pensar aqui, pensar em cenários, né? A pandemia mudou comportamento de um dia para o outro, a inflação mudou prioridades, o mercado de trabalho mudou ansiedades, então as pesquisas também caducam, sabe? O quarto ponto, né, o quarto problema que eu enxergo é que, e eu acho que esse é sutil, é que personas são criadas para justificar decisões já tomadas, sabe? Por exemplo, o time quer fazer um app jovem e descolado, então a persona vai ser a Marina, 25 anos, que adora tecnologia, sabe? É meio conveniente, né? O quinto problema é focar em características em vez de jobs to be done, né? Então a persona diz assim, gosta de café, essa persona gosta de café, mas não diz que precisa estar alerta para a reunião às 8 horas sem parecer que é cansado, sabe, para o chefe. Então o café aqui, nesse contexto, ele não é hobby, ele é uma ferramenta, e isso muda totalmente, muda tudo. E aí, gente, como
que a gente cria perfis de usuário que realmente funcionam, né? Quais são os caminhos que a gente pode percorrer e eu até trago aqui algumas dicas que eu acho que vão contra uma cartilha tradicional, né? A primeira delas é esqueça nomes e fotos, sabe? Comece com contextos e limitações. Então, a pessoa que acessa nosso produto no transporte público, com conexão instável, em tela pequena, com pressa, isso é mais útil do que João, 28 anos, por exemplo, né? A segunda dica é foque em jobs funcionais, emocionais e sociais. Não, não é que quer ser produtivo, né? A persona ela precisa entregar relatório até quinta para não passar vergonha na reunião com o diretor, né? Especificidade gera insights, né? E muda totalmente o jogo. A terceira dica é documente anti-personas, né? Então, quem definitivamente, né, mapeie, quem definitivamente não é o seu usuário, né? Então, pessoas que têm tempo ilimitado para aprender ferramentas complexas, por exemplo, né? Então, anti-personas são tão importantes quanto personas tradicionais, porque criam limites claros para decisões de produto, né? Quando você define explicitamente quem não é o seu usuário, você evita o erro de tentar agradar todo mundo e acabar não resolvendo o problema de ninguém, né? Com isso, você elimina features desnecessárias, né? Então, quando surge uma ideia de feature, você pergunta: isso serve para a nossa anti-persona? Se sim, provavelmente não deveria ser prioridade. Aí você economia tempo e recursos, né? A quarta dica é crie personas baseadas em momentos críticos, né? O que eu quero dizer com isso, né? Um momento específico, com uma emoção específica, com uma necessidade específica. Em vez de criar personas estáticas, você mapeia estados emocionais e contextuais específicos, né? Então, pessoas mudam de comportamento drasticamente dependendo da situação que estão vivendo. Então, você pode seguir uma estrutura para criar essas personas baseadas em momentos críticos, né? Entender quais são os momentos críticos. Você pode seguir uma estrutura como, por exemplo, o contexto, começa pelo contexto, né? Então, o que estava acontecendo antes do problema aparecer, né? Qual foi o trigger, né? O que disparou essa necessidade imediata? Qual era o estado emocional dessa pessoa, como ela se sentiu no momento que apareceu o problema, quais eram as limitações, né? Tempo, recursos, conhecimento disponível, quais foram as consequências, né? O que acontece se ela não resolver o problema, né? Então, como por exemplo, em vez de Maria, 30 anos, gerente de marketing, que quer ser mais organizada, você pode pensar, pessoa que descobriu na segunda de manhã que o evento da empresa que vai acontecer na sexta-feira não tem um fotógrafo contratado, então ela precisa encontrar e contratar alguém até terça. Nunca contratou fotógrafo antes, o chefe já questionou sua organização 2 vezes esse mês. Veja como detalhar, pensar no momento crítico, expande a cabeça, expande a nossa capacidade de capturar insights, né? E de melhorar o produto, né? A quinta dica é teste personas contra comportamento real. O que eu quero dizer aqui, né? A sua persona diz que o usuário valoriza simplicidade, então por que 80% usa as features avançadas? Dados batem ou não batem? Então, esse é o checkpoint da realidade. Né? Suas personas são hipóteses que precisam ser validadas constantemente contra dados reais de uso. Né? Então, isso é importante. Você tem ali a persona que você já mapeou, você precisa olhar os dados na vida real para entender se o comportamento dos dados refletem a persona idealizada, né? A sexta dica é atualize personas baseada em comportamento observado, não em nova pesquisa, né? Isso é muito importante, né? Então, fica de olho em Hotjar, ticket de suporte, sessões gravadas, né? Que mostram exatamente como que as pessoas realmente usam o seu produto, né? E a última dica é use personas para dizer não e não para dizer sim, né? Então, essa feature faz sentido para a nossa persona principal? Se não fizer, descarta, né?
E aí, gente, caminhando aqui para o nosso fim, eu te desafio a fazer um exercício, sabe? Pega a sua persona principal e tenta usar seu próprio produto exatamente como ela usaria. Mesmo contexto, mesmas limitações, mesmas pressões. Se você descobrir que sua resposta não existe na vida real, parabéns, você acabou de entender por que seu produto não engaja como ele deveria engajar, né? Porque o produto deveria ser feito para pessoas específicas, em momentos específicos, com problemas específicos, sabe? Porque normalmente generalização, ela como que eu posso dizer? Ela é inimiga de conexão. E sem conexão, você tem software, sistema, mas não produto, né? Então, gente, eu pergunto, sua persona resolve problemas reais ou só organiza suas fantasias sobre quem deveria usar seu produto? Por hoje é só. Obrigada pela sua companhia e até o próximo episódio. Tchau, tchau.